Aula de número 2. O curso é Estrutura das Palavras. Hoje nós veremos, pessoal, o que são as desinências. Mais precisamente, as desinências nominais. Na próxima aula, veremos as verbais, tá, pessoal? Desinências são elementos mórficos, elementos constituintes de uma palavra, tá? É um dos elementos que ajudam a estruturar as palavras, que ficam lá no final da palavra, depois do radical. Tá? E aí, eu vou ler o conceito para vocês, o conceito teórico, vou colocar aqui, quero que vocês deem um pause, leiam junto comigo, porque ajuda a fixar o que é exatamente a desinência, o que são desinências na verdade, porque são dois tipos, as nominais e as verbais, tá? Então eu vou colocar aqui, quero que vocês deem uma lida, deem um pause, e a gente vai ler juntos. As desinências, pessoal, são elementos que se juntam à parte final de algumas palavras para caracterizar flexões de gênero e número, no caso dos nomes, e de tempo, modo, pessoa e número, no caso dos verbos. Por isso, elas são chamadas de nominais quando se referem aos nomes e verbais quando se referem aos verbos, tá, pessoal? As desinências nominais, elas marcarão numa palavra o gênero e o número. Gênero tem a ver com masculino e feminino, tá, pessoal? E aqui eu faço, uma pausa para alertá-los de que gênero é uma característica, tá, gramatical, tá? Uma categoria gramatical, na verdade. Não é uma categoria biológica. Categoria biológica é o sexo. Quando eu falo em sexo masculino e feminino, aí eu estou falando na categoria biológica. Agora, gênero é gênero gramatical, masculino e feminino, tá? E o número é fácil, singular ou plural, tá? Singular quando tem só um e plural quando tem mais de um. Muito fácil, não é difícil, tá? Então, nos nomes, nos substantivos, adjetivos, tudo aquilo que está na categoria dos nomes, tá? As desinências nominais marcarão o gênero, masculino e feminino, e o número, singular e plural. No caso dos verbos, as desinências marcarão o tempo, no caso, se o verbo está no presente, no pretérito, no futuro, enfim, tá? Todos os tempos verbais. Marcarão o modo, se ele está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, né? Marcarão a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu, tu, ele, ou nós, vós, eles. E marcarão o número, que é a mesma coisa que lá no nome, singular e plural, tá, pessoal? Então é muito importante de vocês perceberem num primeiro momento isso, que são desinências. A gente viu ali a parte teórica, né? E as desinências se dividem aí em nominais e verbais. Bom, pessoal, desinências nominais, tá? No caso do gênero, nós temos masculino e feminino, como a gente já viu, né? Desinências nominais. E aí eu tenho exemplos aqui, ó. Gato tá no masculino, menino tá no masculino, aluno tá no masculino. O que caracteriza esse masculino? A desinência de gênero lá no final, o e o, são desinências de gênero. O que caracteriza que está no feminino? A desinência de gênero feminino, que é o a e o a. No caso da língua portuguesa, a desinência de gênero masculino seria o o, e a desinência de gênero feminino seria o a. Tá, pessoal? Agora, atenção nesse caso aqui que vocês devem ter é que nem tudo que termina com o e nem tudo que termina com a é masculino ou feminino. Como é que eu sei quando é desinência de gênero masculino ou feminino? Tribo, por exemplo, ó, é uma palavra, tem triba, a triba, não existe a triba, tá, pessoal? Existe tribo, só tribo. Não tem o seu oposto, digamos assim. Bem como a palavra cama, eu tenho um a ali. Não tem o camo, o marido da cama, né? Então, eu sei que o que eu tenho aqui não são desinências de gênero, tá, pessoal? A desinência de gênero masculino é o o, desinência de gênero feminino é o a, mas só quando tem o seu oposto. Gato tem gata, menino tem menina, aluno tem aluna, tribo não tem triba, cama não tem camo. Então, não é desinência de gênero. É outra coisa que a gente vai ver futuramente, tá, pessoal? No caso dos números, eu tenho ali o singular e o plural, e aí, ó, o que é o singular da palavra gato? É gato mesmo, tá? No caso de menino, é menino. No caso de aluno, é aluno. O plural dessas palavras, eu tenho gatos, meninos e alunos, tá? E aqui uma atenção bem importante.
Por quê? Porque no caso da desinência de gênero, eu tenho o seu oposto, o O e o A, para marcar feminino e masculino ou vice-versa. No caso da desinência de número, no caso das desinências nominais, né, o que marca o número singular e plural, neste caso aqui, pessoal, ó, é a ausência do S. Aqui tem o S, eu sei que é plural. Ah, mas como é que eu sei que é singular? Por causa da ausência do S. Como é que eu sei que é plural aqui? Porque tem um S lá no final, meninos. Como é que eu sei que é singular? Porque tem a ausência do S, tá? É como tá aqui, atenção, o que marca a ausência, o que marca, no caso singular, na língua portuguesa, é a ausência do S. Ó, aluno, eu sei que é singular, tá? A ausência do S. Como se a gente chama isso aqui de desinência zero, tá? Como se tivesse ali no final uma desinência, porém a gente não vê. Como é que eu sei que é plural? Porque tem o S. Como é que eu sei que é singular? Porque não tem o S. Então o que marca o singular, desinência de número singular na língua portuguesa, é a ausência do S. É bom vocês gravarem isso porque foi questão de concurso. Né? Neste caso eu tenho as duas, tenho o seu oposto, O e A. Aqui não, eu só tenho o S e a ausência do S, tá? E foi questão de concurso, depois a gente vai ver isso no final lá, nas questões, mas alguns alunos erraram. Ah, não tem nada ali, né? Então não é nada. Não, é sim. Tá? É como se tivesse alguma coisa. Tá, pessoal? Estou insistindo nisso porque foi questão de concurso e os alunos erraram. Tá? Então, as observações a respeito da desinência nominal, né, em se tratando de gênero e número, são essas. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Não é um conceito difícil. A gente vai ver os outros elementos mórficos futuramente. Aí vocês vão entender melhor o que significa isso aqui, por exemplo. Pessoal, uma observação digna de ser lembrada, de ser dita, é essa aqui, ó, tá? A palavra pires, lápis e ônibus, nós temos lá no final um S. E aí nem tudo o que tem S no final, né, tá no plural. Vocês têm que ter cuidado com isso, muito cuidado, tá? No caso da palavra gato e da palavra gatos, aqui eu sei que eu tenho aqui no final, ó, uma ausência, uma desinência de plural. Por quê? Porque tem o S. Como é que está no singular? Porque tem a ausência do S, como eu acabei de falar. Porém, em pires, lápis e ônibus, o que marca, né, o plural dessas palavras é o que eu coloco na frente, um determinante, um adjetivo, um artigo. Eu posso colocar os pires, os lápis, os ônibus, tá? Aí eu sei que está no plural. Ou então o pires, o lápis e ônibus. Aí eu sei que está no singular. Tá? Então muito cuidado porque nem tudo que tem S na língua portuguesa está no plural. A gente sabe sempre que está no plural quando tem o seu oposto no singular. Está no plural, tem o seu oposto no singular. A ausência da desinência de plural, né? Ou seja, eu tenho a desinência de singular ali. E aqui eu tenho a desinência de plural marcando o plural. Tem o seu oposto, aqui não tem. Né? Pires, lápis e ônibus. Então tem que ter muito cuidado porque algumas pessoas confundem. Ou até o fato de você não conhecer a palavra. Né? Você chega lá, você não sabe se aquela palavra é uma palavra do plural ou se é uma palavra que não tem plural, como no caso dessas aqui. Tá, pessoal? Então essa observação aí que eu acho importante de lembrar porque tem alunos que se prejudicam nessa parte aqui.